Oi, pessoal! Hoje vamos falar de uma coisa incrível: o exército que vive dentro de cada um de nós, o nosso sistema imunológico. E olha, a gente vai focar na força de elite dele, a chamada imunidade adaptativa. Imagina só, é como se fosse uma defesa de altíssima tecnologia, sabe, com soldados, espiões e até mísseis teleguiados. Tudo isso numa missão constante para nos manter seguros. Então bora mergulhar nessa batalha que acontece dentro da gente. Pois é. A verdade é que todo santo dia, a cada momento, o nosso corpo está em estado de alerta. É uma guerra constante. Tem invasores de todo tipo: bactérias, vírus, parasitas, todos eles tentando achar uma brecha, um ponto fraco para entrar. É uma batalha que a gente nem percebe, sabe? Silenciosa, mas que nunca para. Mas, ainda bem, a gente não está indefeso. Nossa primeira linha de defesa é feita de barreiras bem simples, mas que funcionam, que é uma beleza. Pensa só, a pele é tipo uma muralha gigante. Os pelos e o muco no nariz, armadilhas perfeitas. E não para por aí, não. Até as nossas lágrimas e o ácido do estômago são defesas químicas que já vão neutralizando a maioria das ameaças antes mesmo da coisa ficar séria. Aí é que tá o ponto, né? Porque, convenhamos, nenhuma defesa é 100% à prova de falhas. E é aí que a coisa fica interessante. Porque quando um desses invasores consegue de alguma forma passar por essa primeira barreira, bom, aí uma resposta muito, mas muito mais complexa e dinâmica entra em ação. É hora de chamar o exército. É aqui que entram em cena os leucócitos, que a gente conhece como glóbulos brancos. Eles são literalmente os soldados do nosso sistema imunológico. Eles são fabricados lá na medula óssea e ficam de prontidão, só esperando o alarme tocar para partir para a briga. E na linha de frente dessa batalha, a gente tem os granulócitos. Olha só que legal. Os neutrófilos, esses da esquerda, são os mais numerosos. Pensa neles como a infantaria, sabe? Aqueles que chegam primeiro, rapidão, no local da infecção. E do lado deles, os eosinófilos, que são especialistas em combater inimigos maiores, tipo parasitas. Depois da primeira onda vem as tropas especializadas. À esquerda, os basófilos. Eles são os responsáveis por liberar químicas tipo a histamina, que a gente ouve falar muito em reações alérgicas. Já à direita, temos os linfócitos. Esses são os verdadeiros estrategistas, os cérebros por trás das respostas mais avançadas. E a gente já vai falar mais sobre eles. E para fechar essa apresentação das tropas, a equipe da limpeza pesada. São os monócitos. Eles ficam circulando no sangue, mas quando a coisa aperta e eles entram nos tecidos, eles se transformam nos macrófagos. E o nome é perfeito porque macrófago quer dizer literalmente grande comedor. E é isso mesmo que eles fazem, saem comendo tudo que é invasor pela frente. E essa tática de sair comendo tudo tem um nome. É um processo fascinante chamado fagocitose. É incrível de ver. A célula de defesa, ela meio que se estica, abraça o invasor e engole ele. É a faxina acontecendo em nível celular. Então, como é que essa comilança funciona passo a passo? É assim. Primeiro, a célula de defesa sente o cheiro químico do inimigo e vai até ele. Depois, ela projeta umas partes dela, tipo uns braços ou pés falsos, para agarrar o alvo e puxar para dentro formando uma bolsinha. E aí vem o golpe final. Essa bolsa se junta com outras bolsinhas cheias de enzimas superpotentes que simplesmente dissolvem o invasor. Simples assim, missão cumprida. Mas olha, essa fagocitose é só o começo da história. Quando a infecção é mais séria, mais perigosa, o corpo precisa chamar reforços. É a hora de convocar as unidades de elite. E elas trabalham com duas estratégias bem diferentes, mas que se completam. Vamos ver como essa batalha evolui. Então, essas forças de elite se dividem em duas frentes de batalha. De um lado, a gente tem a imunidade celular. Pensa nisso como uma operação de forças especiais, tipo combate corpo a corpo. As células T são esses soldados que caçam as nossas próprias células que foram sequestradas por um vírus, por exemplo, e as eliminam. Do outro lado, a gente tem a imunidade humoral. Essa é mais como a artilharia de longo alcance. Aqui, as células B disparam mísseis, os anticorpos, para neutralizar os inimigos que estão soltos nos fluidos do corpo, tipo no sangue. Bora focar um pouco nessa estratégia de artilharia, então. A imunidade moral e suas armas principais, os anticorpos. E, gente, eles são verdadeiros mísseis inteligentes, sabe? Teleguiados, projetados para ter uma precisão absurda. Vamos dar uma olhada de perto na anatomia de um desses mísseis. A estrutura básica dele é esse formato de Y, feita de proteínas. A base do Y é meio que padrão, parecido em vários anticorpos. Mas a mágica mesmo, a parte genial, está nas pontas. Essa é a região variável. Cada pontinha dessas é moldada de um jeito único para se encaixar perfeitamente em um tipo de invasor. É como se fosse uma chave feita sob medida para uma única fechadura. Impressionante, né?
E claro que não ia ter um tipo só de míssil, né? O corpo é mais esperto que isso. Ele produz um arsenal inteiro com 5 classes diferentes de anticorpos. O nome técnico é imunoglobulinas. E cada uma tem um design e uma missão bem específica nesse campo de batalha. Olha só a especialidade de cada um. A IgG é a força principal, o grosso do exército, e é a única que a mãe consegue passar para o feto, protegendo o bebê. A IgM é a tropa de choque, a primeira a ser produzida quando a gente pega uma infecção nova. Já a IgA é tipo segurança das portas de entrada, sabe? Fica na saliva, nas lágrimas. A IgE é aquela que todo alérgico conhece. Ela está por trás das reações alérgicas. E por fim, a IgD, que funciona como um interruptor que liga a fábrica para produzir mais anticorpos. É um sistema super coordenado. Mas às vezes, só marcar o inimigo com um anticorpo não basta. O invasor é mais resistente. Para garantir que ele seja destruído, o sistema imunológico tem uma carta na manga, um reforço de peso, o chamado sistema complemento. O que é esse sistema complemento? Basicamente, é uma cascata de proteínas que ficou no nosso sangue. A melhor analogia é de um dominó. Assim que a primeira pecinha é ativada, ela derruba a próxima, que derruba a próxima. Isso cria uma reação em cadeia que amplifica o ataque de um jeito absurdo, deixa tudo muito mais poderoso. E essa reação em cadeia pode começar de 3 jeitos diferentes. Tem a via clássica, que é ativada pelos próprios anticorpos que já marcaram o alvo. Tem a via alternativa, que reconhece direto a superfície do invasor, e a via da lectina, que é acionada por uns açúcares específicos nos micróbios. Mas o mais legal é que não importa por onde começa, o final é sempre o mesmo, a destruição completa do inimigo. E essa reação toda leva a um golpe de mestre, a montagem de uma arma final, ali mesmo, na superfície da célula inimiga. É o chamado complexo de ataque à membrana, ou, para encurtar, MAC. E o processo é brutal e muito rápido. As proteínas desse sistema se juntam e formam uma espécie de anel. E esse anel literalmente fura a membrana do invasor como se fosse uma broca. Com um buraco desses, a célula perde todo o controle do que entra e sai. A água entra sem parar e ela incha, incha e explode. Acabou. Fim da linha para o invasor. Ok, a batalha foi vencida. O inimigo foi destruído, mas o trabalho não acabou. Depois de limpar a bagunça, o sistema imunológico faz a coisa mais incrível de todas. Ele se lembra. Ele guarda na memória. E é essa memória que é a base de tudo que a gente chama de imunidade. Esse gráfico aqui conta uma história fantástica. Presta atenção. Na primeira vez que o corpo encontra um invasor, olha ali à esquerda, a resposta é lenta, meio fraca. Leva um tempo para produzir os anticorpos. Mas, olha o que acontece na segunda vez que o mesmo invasor aparece. A resposta é quase instantânea, muito, muito mais forte. Uma verdadeira avalanche de anticorpos super eficazes. E o porquê disso está aqui. Depois da primeira batalha, o sistema não esquece. Ele cria umas células de memória. Pensa nelas como soldados veteranos, que já conhecem as táticas do inimigo. Se aquele mesmo inimigo aparecer de novo anos depois, essas células de memória reconhecem na hora e disparam uma produção massiva de anticorpos, muito mais rápido e mais forte que da primeira vez. É exatamente por isso que, para muitas doenças, a gente só pega uma vez na vida. Essa capacidade de aprender com o passado, de lembrar, é o que torna o nosso sistema imunológico uma das coisas mais espetaculares da natureza. Ele literalmente constrói um histórico de cada batalha que já lutou, tudo para garantir que o nosso futuro seja mais seguro. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Diante de tantos desafios novos, de vírus e bactérias que estão sempre mudando, qual será a próxima lição que esse nosso incrível campo de batalha interno vai ter que aprender?